Fala galera, se liga no Cartola FC, vídeo de dicas para a rodada número 36 do Cartola. Galera, fizemos 82 pontos na última rodada, temos um patrimônio agora de 137 cartoletas e um total de pontuação de 2.201 pontos. Lembrando que na última rodada a média dos cartoleiros foi de 35 pontos, então conseguimos ficar bem acima da média e pontuando na casa dos 80, como a gente tem pontuado aí nas últimas rodadas. Vamos dar uma olhada nessa rodada 36, terá apenas 7 jogos válidos nessa rodada, então vamos ficar de olho aí. O mercado já fecha amanhã às 7 da noite. Destacando aqui os jogos, temos o jogo do Red Bull Bragantino dentro de casa contra o América Mineiro. O Red Bull que perdeu aí a final da Sul-Americana para o Atlético Paranaense, deve voltar com seu time titular, né? Em busca dessa vaga para a Libertadores, já que está muito bem aí na parte de cima da tabela. O São Paulo enfrenta o Sport, é um jogo aí com o maior desequilíbrio da rodada. Apesar do São Paulo não estar muito bem, o Sport joga muito mal, mesmo fora, dentro de casa, tanto dentro de casa quanto fora de casa. Então o São Paulo tem tudo aí para fazer um bom jogo, já que busca sair da parte de baixo ali da tabela e pega um adversário um pouco inferior. Então esse jogo é um jogo bom para a gente apostar em algumas peças do São Paulo. Outro jogo legal também é o do Corinthians contra o Atlético Paranaense no domingo às 4 da tarde. O Atlético Paranaense que não joga tão bem também fora de casa e joga muito bem ali no seu gramado sintético na Arena da Baixada. Quando vai jogar fora tem um pouco de dificuldade. E o Corinthians dentro de casa com a torcida tem jogado muito bem, tem ganhado seus jogos. Então outro jogo excelente pra gente apostar aqui, principalmente no Roger Guedes do Corinthians, que fez gol na última rodada e pode voltar a fazer gol aí, agora jogando dentro de casa. Outro jogo legal é o do Atlético Mineiro contra o Fluminense. O Atlético Mineiro está aí muito perto de conquistar o seu segundo título brasileiro, né? Depois de mais de 50 anos que conquistou o seu primeiro título, então tá indo com tudo pra cima. Tem jogado com seu time titular com força máxima em todos os jogos. Então esse jogo do Atlético Mineiro contra o Fluminense é um jogo chave para a rodada. Muitos cartoleiros vão focar em algumas peças do Atlético aqui, pensando nisso, pensando que o Atlético está muito focado nesse jogo. Então é um jogo bom. Outro jogo que a gente pode ver aqui, para baixo, é o do Flamengo e do Palmeiras. O Flamengo enfrenta o Ceará às 8 da noite na terça-feira. E na terça também às 10 da noite, o Palmeiras enfrenta o Cuiabá fora de casa. Esse é um jogo que a gente precisa ver o que vai acontecer no final de semana entre Flamengo e Palmeiras na final da Libertadores, né? Quem perder aí provavelmente vai colocar seu time titular para jogar, porque vai ter que buscar uma vaga para Libertadores na próxima semana. Quem ganhar a Libertadores provavelmente vai entrar com o time reserva na próxima semana. Então é um jogo pra gente ficar de olho nisso aí, tá? E o último jogo aqui que não é válido para a rodada, do Fortaleza contra o Juventude. E temos aqui dois jogos também que não são válidos para a rodada, que é o do Bahia contra o Grêmio, né? E da Chapecoense contra o Atlético Goianiense. Bom, esses são os jogos para a rodada. Vamos escalar nosso time já pensando aqui em um time que seja competitivo, né? Pelas cartoletas que a gente tem. A gente tem 137 cartoletas. Não é muito, não são muitas cartoletas. Então vamos ter que poupar em algumas posições. E a primeira que eu vou poupar aqui é no goleiro. Vou apostar no Marcelo Lomba do Internacional. Mesmo o Inter não estando muito bem nas últimas rodadas e o Santos tem tido uma melhora, eu acho que dentro de casa o Inter consegue segurar bem aí esse ataque do Santos, tem uma defesa sólida, vai conseguir segurar o SG. Vamos esperar que ele consiga segurar o SG. Então ele vai ser nosso primeiro jogador aqui escalado, nosso goleiro Marcelo Lomba. O lateral, que a gente vai escalar aqui, o primeiro lateral vai ser aqui o Aderlan do Bragantino, um lateral muito bom, com a média muito boa no campeonato, participa muito das jogadas ofensivas, né? Ele faz poucas faltas, então é um jogador muito importante aí, já que o Bragantino vai vir com o seu time titular, ele vai ser o nosso primeiro lateral. Outras posições para lateral, a gente teria aqui o Reinaldo, que é uma boa opção, já que ele bate pênalti pelo lado do São Paulo. Se tiver um pênalti aí, provavelmente ele será o cobrador. O Guilherme Arana, do Atlético Mineiro, né? Esse aqui não precisa nem falar, né? Ele não precisa de pontuação de SG para fazer ponto, ele pontua mesmo sem o SG. É uma boa opção aqui, que vai ser o nosso lateral, né, no caso nessa rodada. Temos o Saravia aqui do Inter também, que é uma boa opção, jogador que rouba bastante bolas. O Jorge do Palmeiras também, mesmo jogando fora de casa, o Cuiabá tende a segurar um pouco mais, não vai atacar tanto. Então o Jorge, a tendência é que o Palmeiras ataque o Cuiabá, mesmo jogando fora de casa. Então o Jorge é uma excelente opção também aqui para essa rodada. Eu acho que essas são as principais opções aqui para essa rodada, né? Vamos colocar aqui no nosso time o Guilherme Arana, que é um jogador muito irregular, tem uma média muito boa e tem um preço bom aí para a rodada. O nosso primeiro zagueiro vai ser aqui, como eu falei que o Sport vai jogar fora de casa contra o São Paulo e não ataca tanto, não é tão bom ofensivamente, vamos colocar o Arboleda,
pensando que o Arboleda tem uma média muito boa no campeonato, de 5,72, e rouba algumas bolas e participa de algumas jogadas ofensivas. Então, o Arboleda é uma excelente opção para essa rodada. De zagueiro, a gente tem opções boas nessa rodada também, como o Miranda também do São Paulo, é uma outra excelente opção, o João Victor do Corinthians, o Léo Ortiz aqui do Bragantino. Eu acho que essas são as principais aqui. O Cuesta também é uma boa opção contra o Santos aí, né? Vamos ver aqui se temos alguma opção. O Renan do Palmeiras acaba sendo uma boa opção, porque o Cuiabá não ataca tanto, mesmo jogando dentro de casa. Mas a gente vai colocar aqui o Léo Ortiz. O Léo Ortiz, que tem jogado bem nos últimos jogos, não tá jogando bem como jogava nos outros cartolas, mas ele é um jogador muito seguro. E eu acredito aí que com o Bragantino vindo com o seu time titular contra o América Mineiro, tem tudo para fazer um bom jogo. O nosso primeiro meio-campista vai ser aqui, dando uma olhada, Renato Augusto do Corinthians, jogando dentro de casa contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que não joga tão bem fora de casa. Eu acredito que o Corinthians vai oferecer bastante força ofensiva para cima do Atlético. O Renato Augusto é um jogador que precisa de gols ou assistência para pontuar. Esse é um fato, né? Ele não rouba bolas, ele não sofre muitas faltas. Então, vamos contar aí que ele vai conseguir dar uma assistência para gol, vai fazer algum gol para pontuar para o nosso time. Então, ele vai ser o nosso primeiro meio-campista. O nosso segundo meio-campista, vou fazer uma apostinha aqui no Gabriel Sara do São Paulo. Acredito que é um jogo bom para o Sara. O Sara tem jogado bem nos últimos jogos. Ele tem participado um pouco das jogadas ofensivas do São Paulo. Mesmo sendo um jogador que um pouco cadencia mais o jogo, acredito que esse jogo pode ser um jogo bom para ele, para fazer um gol, dar uma assistência. Então, vou fazer uma apostinha, pensando que o São Paulo precisa do resultado e o Sport não se defende muito bem. E o nosso terceiro e último meio-campista vai ser um cara que está jogando muito bem, que é o Vina do Ceará. Mesmo jogando fora de casa contra o Flamengo, talvez o Flamengo venha com o time em reserva, o Vina tem correspondido, está cobrando os pênaltis pelo lado do Ceará, então vamos colocar ele no nosso time, porque ele tem feito muitos gols aí nas últimas rodadas. O nosso primeiro atacante vai ser o Hulk. O Hulk não pode ficar de fora, né, do seu time. Ele é um jogador muito versátil, participa muito das jogadas ofensivas do Atlético Mineiro, finaliza gol, dá assistência, sofre muitas faltas. Então ele é um jogador que não pode ficar de fora. O nosso primeiro atacante vai ser o Hulk. O nosso segundo vai ser o Roger Guedes. Pensando que o Corinthians jogando dentro de casa com o apoio da sua torcida é muito forte. O Atlético Paranaense, como eu já falei, não joga tão bem fora de casa. Então vamos contar aí que o Corinthians possa fazer um jogo muito bom contra o Atlético Paranaense. E o Roger Guedes é o principal jogador desse time, né? Caso o Fábio Santos não jogue aí, ele também acaba sendo o cobrador de pênalti. Então é uma excelente opção para essa rodada. De atacante temos outras opções boas aqui para essa rodada. Vejo o Elinho do Bragantino como uma excelente opção. Ele tem jogado muito bem, né, pelo lado do Bragantino, faz alguns gols. Até o Arthur e o Ítalo, né? Eu vejo o Elinho um pouco melhor que os dois porque tem rendido mais dentro de campo. Então o Elinho é uma excelente opção para essa rodada, quem tem cartoletas aí para fazer uma aposta. O Vitinho também pode ser uma boa opção jogando contra o Ceará, né? Se o Flamengo vier com o seu time reserva, pode ser uma boa opção. O Wesley do Palmeiras aqui também vejo como uma opção interessante, tem feito algumas pontuações boas no Cartola, fez 10 pontos na última. O Jô do Corinthians, quem quiser dobrar aí ou apostar em um jogador de ataque do Corinthians, o Jô tem jogado muito bem nos últimos jogos, dando assistência, fazendo gols, então o Jô é uma excelente opção também para essa rodada. E o nosso terceiro e último atacante vai ser aqui o Caleri do São Paulo. Como eu falei, o São Paulo precisa do resultado, precisa sair da parte de baixo da tabela. O Caleri não tem jogado bem nos últimos jogos, mas é o jogador que joga ali na frente do São Paulo, é o centroavante que vai finalizar a gol, contando que o Sport joga um pouco mais defensivamente, fora de casa, então o São Paulo tem tudo para atacar bastante o Sport e pode sobrar um golzinho aí pro Caleri. E com 9 cartoletas, vamos procurar um técnico aqui que seja bom para essa rodada. Com 9 cartoletas, vejo aqui a melhor opção para essa rodada, o Silvinho do Corinthians. Já que eu falei que o Corinthians tem jogado muito bem dentro de casa, com o apoio da torcida, o Silvinho vai ser o nosso técnico para essa rodada. Como capitão, vou colocar aqui novamente o Hulk. Ele não tem decepcionado, galera. O Hulk tem jogado muito bem, ele é muito versátil, como eu já falei, ele é um jogador que pontua, dificilmente ele deixa de marcar seus pontinhos aí. Então o Hulk tem que ser o nosso capitão aqui. Temos outras excelentes opções também, como o Caleri pode ser uma boa opção, até o Roger Guedes, né? Já que são jogadores que jogam ofensivamente, mais centroavantes, pode ser aí boas opções. Então, esse é o nosso time para a rodada número 36. Vamos em busca de mais uma mitada. Já temos 2.200 pontos no Cartola FC. Vamos bater a nossa média aí, manter a nossa média de 70, 80 pontos em cada rodada. Vamos ver se a gente consegue mais uma pontuação boa.
beleza? Se gostou do time, deixa um like. Se não for inscrito no canal, se inscreve e bora pra mitada. Valeu, galera. Fui!